nesse fim de semana teve também protesto de um monte de invejosos, que nem o Andreasa, né? Que não pode bater no peito e dizer se eu tenho essa conta em paraíso fiscal porque eu mereci. Foram as manifestações anti-Bolsonaro chamadas por entidades de esquerda, como PT, PSOL, MST, CUT e outras, inclusive o PDT de Ciro Gomes, que acabou levando uma vaia quando tentou discursar na Avenida Paulista. Lembrando que o Ciro também gerou um certo climão no protesto organizado pelo MBL, que rolou no dia 12 de setembro e que essas entidades de esquerda boicotaram. Siddhartha, você que entende o cérebro humano como poucos, dá pra gente dizer que o Ciro é menos amado ou menos odiado que esses dois lados? O que faz ele ir ali? É marcar território? Surgir como uma terceira via ou uma segunda opção para o ódio daquele lado? Como é que funciona isso? Não, olha só, eu acho a situação tão séria, Tabet, que eu vou atender a sua chamada de um outro jeito. As diferenças entre o Ciro, o Lula, o Haddad, o Dino, são pequenas se a gente pensar no que o Bolsonaro significa para o país. São pequenas. Em qualquer país com um mínimo de racionalidade, essas forças conversam e combinam que no segundo turno estarão juntas e ponto. Se isso tivesse sido feito de verdade, se as forças todas progressistas desse país tivessem se unido, o Haddad era presidente e não o Bolsonaro. O Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. O Bolsonaro, com a história da pandemia, ele entrou para uma competição com genocidas. Isso é um fato. E a gente precisa se entender. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer uma frente ampla, que tenha todo mundo que quer uma democracia funcionando, uma república, uma coisa pública, que a gente possa ter alguma coisa de comum para a gente até poder discordar uns dos outros. O que está acontecendo agora é um desmonte do Estado brasileiro, com grande prejuízo para todo mundo. Estão desmontando as universidades, os institutos federais, a ciência está sendo desmontada, as pessoas estão indo embora. O CNPq, a CAPES, a FINEP, o FNDCT totalmente contingenciado. A gente tem que ter clareza do que está em jogo e a gente não pode entrar nessa eleição com as pessoas fracionadas, em conflito. Então, eu acho importante ter diversidade. Que bom que tem gente que gosta do Ciro, que bom que tem gente que gosta do Lula, que bom que tem gente que gosta do Boulos, da Manuela, que bom que tem gente que gosta do Dória. Olha o que eu estou falando, a gente precisa ter clareza que no segundo turno a gente vai ter que escolher de que lado que está. E já dá para saber de antemão que isso vai ser entre Lula e Bolsonaro, a não ser que alguma coisa muito louca, muito crazy, tipo aquela facada, aconteça de novo. Tomara que não aconteça, né? Thaís, hoje você escreveu uma coluna sobre o Centrão e o Bolsonaro, né? Que o Centrão já fala numa derrota do Bolsonaro em 2022. Sendo assim, quando é que o Centrão desembarca? Quando é que o Centrão vai largar o Bolsonaro? Porque morrer abraçado com ele, eu duvido que o Centrão vá. Tabet, é como eles mesmos dizem, ironicamente, né? Eles vão até a beira da cova, eles só não pulam para dentro da cova, mas eles vão segurando a alça do caixão até a beira da cova, porque é vantajoso para eles. Eles estão com o presidente da República, por mais capenga, por mais enfraquecido, por mais que ele esteja com a rejeição recorde alta, ele é o cara que tem a caneta e tem uma eleição aí pela frente. Então, isso já é de cara uma grande vantagem para todo mundo que está no PP. Depois, eu queria só aproveitar para comentar o que o Siddhartha falou. Eu acho que isso é um consenso que ele disse, né? À primeira vista, a gente pensa que as frentes de oposição ao Bolsonaro estão perdendo tempo, deveriam se unir, etc. Só que é tão óbvio que não, as coisas obedecem a uma outra lógica, né, Siddhartha? Por exemplo, nesse caso que o Tabet chamou, o Centrão está com o Bolsonaro por outros motivos bem distantes desses, né? De que, por exemplo, o Centrão está alinhado com algumas propostas do Bolsonaro, ainda que seja na área de costumes, não é nada disso, são outras questões, outra lógica. Então, por exemplo, você parte o PSDB. Por que o PSDB tem uma ala que não quer lançar um candidato a presidente da República? Não é porque ele discorda do candidato posto ou dos candidatos postos, não é porque ele não quer fazer coalizão, é simplesmente porque
sobretudo, se você lança um candidato, se o partido lança um candidato, esse candidato vai ficar com uma boa parte do fundo eleitoral, do fundo partidário, e, portanto, vai sobrar menos dinheiro para as campanhas dos deputados. Então, é por isso, e sobretudo por isso, que uma parte do PSDB não quer ter candidato próprio, ou seja, não tem aí nada de racional, quer dizer, racional tem, né, mas nada de coletivo, são questões individuais, são questões paroquiais, são questões de natureza pragmática ou mesmo egoísta. Então, quando a gente diz que por que será, meu Deus, que isso não acontece? É porque a política obedece a uma outra lógica que, infelizmente, não é a lógica que a gente deseja. Será que o Brasil está fadado a ser medíocre assim? Eu não sei se fadado está, Siddhartha, mas eu só acho que a gente tem que levar em conta a lógica que não é a lógica que a gente desejaria que preponderasse, sabe? Porque, do contrário, a gente não vai conseguir entender esse país assim de uma maneira mais complexa e a política como ela é feita. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração essas variáveis que eles levam. Eu acho que a Thaís descreveu aí uma sociedade. Existe uma sociedade entre o governo Bolsonaro, incluindo os militares, e o que se chama de centrão, que é, como a Thaís disse, sobretudo o PP, o progressistas. E nós estamos falando de uma sociedade com um governo de turno. Por mais que a gente avalie e considere o governo Bolsonaro fraco, é o presidente da República com a caneta de presidente da República, tendo mais de um ano pela frente e com muito dinheiro, sendo esse ano pela frente um ano eleitoral. O professor Vecina falou de regra de ouro da economia, fala-se muito em teto de gastos. Teto de gastos já era. Isso já está violado e vencido, e nós veremos fundos sendo pendurados de agora em diante para fora desse teto para financiar essa sociedade. Então, Tabet, havendo dinheiro, essa rapaziada vai até o final. E outra coisa, acho que a gente tende também, porque não gosta do Bolsonaro, a subestimar a força competitiva de um presidente da República, que é o presidente da República, e que está sentado na cadeira. Nunca, desde que a reeleição voltou, que a reeleição há entre nós, um presidente disputando não ganhou a eleição. Seria a primeira vez, no caso de Jair Bolsonaro, mesmo Dilma Rousseff, que se considerava fraca, em 2014 conseguiu a reeleição. Então, a força do presidente, a força econômica do presidente é muito grande. E o seguinte, a turma do Centrão chega lá na frente, perde a eleição com Jair Bolsonaro, sugando essa teta até o final, e pula de barco, porque será necessária para o próximo governo sem nenhum problema. Então, vão com Bolsonaro enquanto puder. Desde que ele não faça um golpe formal, né, um golpe 64, tanque nas ruas, uma evidente ruptura institucional, desde que ele não faça isso, que seria ruim para os negócios dessa turma, esse golpe permanente que ele toca, tá bom para os negócios. Não tenhamos dúvida de que essa parceria vai longe. Eu acho que tem um fator, eu acredito, é difícil definir, mas eu acho que é um fator conjuntural, que é a pandemia, né? A pandemia é uma coisa que apareceu de repente nesse cenário, e a consequência da pandemia foram 600 mil mortes. O número de órfãos que nós ganhamos com essa pandemia é uma coisa impressionante. A sociedade toda tem gente que conhece aonde morreram pessoas que não precisariam ter morrido. Eu acho que essa percepção é uma percepção que nós precisamos difundir, fazer com que as pessoas tenham essa mesma percepção. Estas mortes eram mortes desnecessárias. A segunda questão que essa pandemia também trouxe é a fome. Nós ainda não estamos vendo os efeitos da fome, mas a fome está chegando. Existe uma população que não está comendo. Esse assalto a um caminhão de ossos no Rio de Janeiro não pode ser visto como algo aconteceu, não vai acontecer de novo. Nós tínhamos acabado com a desnutrição grave no Brasil. O Brasil tinha acabado com a desnutrição grave. Os últimos governos conseguiram acabar com a desnutrição grave. Nós temos ainda subnutrição, mas desnutrição grave não. A segurança alimentar no Brasil
melhorou muito com os governos do PT e o que teve do Fernando Henrique. Agora nós estamos entrando no território de segurança alimentar, falta comida, vai faltar, já está faltando. Como cozinhar comida. Nós não sabemos comer comida crua. Nós aprendemos há 70 mil anos atrás a comer comida queimada. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que colocar nessa balança aí, esse cadinho. A sociedade pode sim se revoltar, pode sim impor uma condição diferente. Eu acho que essa ida às ruas é um espaço importante que tem que ser ocupado e eu acho que a gente tem que colocar isso nesse conjunto de pesos que nós estamos analisando aí também. De fato, a pandemia é um elemento que, né, surge uma vez no século, então realmente a gente não tem padrão de comparação com o que aconteceu até agora. Agora, Siddhartha, voltando aqui para o início do que a gente estava falando, o Ciro ele é um player muito relevante, né? Hoje ele é um candidato, né, que está aí no terceiro lugar nas pesquisas. É um cara que tem uma identificação recente com a esquerda muito forte, mas ele foi numa manifestação e tentaram dar paulada no Ciro, tentaram jogar garrafa, tirar garrafa. Se acontecesse isso numa manifestação pró-Bolsonaro, por exemplo, talvez a repercussão, nós aqui mesmo estaríamos falando de um outro jeito sobre isso, sobre essa violência, né? O que você falou assim, o ideal era que tivesse uma frente única, que todo mundo entendesse que não é mais uma eleição entre direita e esquerda, é entre civilidade e barbárie, que existem diferenças entre nomes como Dória, Ciro, Lula, Haddad, mas que estão ali no campo democrático. Tudo isso estamos de acordo. Mas quando é que vira essa chave e essas pessoas que estão ali nesse campo, lutando contra o mesmo inimigo comum, olham um cara que é um provável aliado no segundo turno, porque imagina, um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, esse cara que atirou a garrafa vai votar no Ciro, não tem dúvida, né? E num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o próprio Ciro vai votar no Lula. Não tem como votar no Bolsonaro. Onde é que vira a chave desse ódio? É porque o Ciro está fazendo campanha e falando mal do Lula, criticando o Lula, e existe essa coisa do lulismo ali num topo. O que acontece? Porque o Ciro também é um cara que, num segundo turno entre Lula e Ciro, ele vai ficar de olho nos votos dos bolsonaristas também, né? É aí que pega. Tabet, eu acho assim, o Lula e o Ciro são dois capoeiristas, exímios capoeiristas, já deram rasteiro um no outro. Os dois, assim, a gente tem que despersonalizar, a gente precisa de um projeto de país, a gente parece que está brincando o tempo todo, não constrói esse país. A gente tem que botar na cabeça, ou tem uma revolução educacional no Brasil, ou a gente não tem viabilidade. A gente está perdendo o bonde da história, a revolução 4.0 tecnológica está acontecendo e a gente está andando para trás. O Gonçalo falou muito bem, nos governos Fernando Henrique e PT, Lula e Dilma, o Brasil andou para frente. Podem criticar um monte de aspectos de todos os governos, mas o Brasil andou para frente. Eu sou da opinião de que o Lula, o Fernando Henrique, o Ciro, o Haddad, a Marina, eles têm que começar a conversar regularmente. A gente não pode deixar o Bolsonaro ganhar de novo. A gente não pode deixar isso acontecer. O país está em risco. Mas dependerá de construir um espaço de diálogo nessa estrutura de esquerda ou de centro-esquerda que existe no país. Nós temos que colocar isso de lado e olhar para o futuro do país, porque senão nós vamos conseguir algum desastre como o que o Bolsonaro está significando para o país novamente. Mas seria algo inédito, né, pessoal? Assim como a pandemia é inédita, sem precedentes, essa união não tem, a margem para que ela aconteça é muito estreita. Como é que foi que o Bolsonaro foi eleito? Também foi inédito a forma como o Bolsonaro foi eleito. Teve um monte de coisa no meio do caminho. Teve a crise econômica, teve toda aquela movimentação do fora Dilma, teve a questão da facada. Eu acho que a questão da facada foi uma coisa... Teve a Lava Jato, né? Teve a Lava Jato. A Lava Jato foi uma destruição fantástica
de capital nacional nunca vista antes na história desse país, né? E teve a facada. Quer dizer, um conjunto muito grande de elementos que você não encontraria juntos. E, de repente, esses elementos se harmonizaram e nós conseguimos fazer essa imensa cagada que foi eleger o Bolsonaro. Então, agora, nós estamos numa perspectiva de, eventualmente, alinhar outras coisas. Será que é impossível alinhar as outras coisas? Eu não acho que seja impossível, mas vai exigir um mínimo de bom senso por parte de todos. Bom senso que é uma coisa em falta, mas nós vamos ter que buscar esse bom senso em algum lugar. Deixa eu colocar uma curiosidade que eu tenho, que acho que é que o Tabet também tentou provocar aí no Siddhartha, porque eu tenho uma curiosidade do ponto de vista da neurociência, Siddhartha, por que as pessoas continuam torcendo por Bolsonaro, por exemplo? Por que as pessoas não conseguem enxergar que Ciro e Lula têm uma pequena diferença e não é o suficiente para ninguém jogar pedra na cabeça do Ciro Gomes, por exemplo? O que é? Que nem é um processo parecido assim com um time de futebol? Eu vou com o meu time até o fim, nem que ele perca. E se ele perder, eu vou dizer que a culpa é do juiz, que a culpa é do outro time, enfim, qual é, do ponto de vista neurocientífico, o processo que se passa na cabeça desses dois times, o bolsonarista e o cara da esquerda que não consegue enxergar o outro da esquerda como um aliado, mas como um inimigo? A gente tem uma ancestralidade mamífera, somos mamíferos, e os mamíferos são especialistas em cuidar bem de quem está dentro e cuidar mal de quem está fora. A gente é muito bom nisso, inclusive usa certos hormônios. O mesmo hormônio pode levar a esses comportamentos antagônicos dependendo do contexto social. Por exemplo, ocitocina, vasopressina. A gente tem uma capacidade muito grande de amar e cuidar de quem a gente considera desse círculo interno. Esse círculo interno, há 70 mil anos atrás, que o Gonçalo estava evocando aqui, o Paleolítico, era um grupo de, 5, 10, 15, 20 pessoas. Hoje em dia você pode ser, né, a torcida do Flamengo. Eu sou flamenguista, então a torcida do Flamengo. Um monte de gente que eu não conheço, mas eu posso me identificar com essas pessoas e tratá-las melhor do que as outras que estão com a camisa da outra cor. Isso é muito antigo, é muito primitivo, e essa inércia evolutiva pode nos levar à breca. A gente tem que ficar esperto para o que está acontecendo. A gente está enfiado numa série de armadilhas evolutivas que dizem respeito a uma necessidade de aquisição desenfreada, que dizem respeito a uma necessidade de gratificação desenfreada. As pessoas não conseguem ficar, e eu estou falando de todo mundo, inclusive eu, me sinto dependente dessa história de você ficar recebendo estímulo o tempo todo, e isso as bolhas vão se criando, esse estímulo vai te levando a uma radicalização, e o discurso de ódio vai crescendo. A gente não precisa dos extremos, a gente está precisando se unir no centro. Que centro é esse? Olha, se for alguma coisa entre os governos do PSDB, Fernando Henrique, e do PT, do Lula e da Dilma, o Brasil vai estar indo para frente. Isso eu tenho certeza. Então, não é possível, aí respondendo um pouco o que a Andreasa falou, não é possível, Andreasa, que a gente não consiga ter o bom senso que aconteceu, né, nesse período que foi relativamente longo, que fez muito pela nutrição de brasileiros e brasileiros, pela educação, pela ciência, pela cultura. Nossos indígenas estão ameaçados de extinção, a Amazônia está indo para o brejo, vai virar savana. A gente está passando por uma situação que é um choque. Se as gerações que estão vivas agora não estiverem à altura do desafio, daqui a uns 50 anos, talvez tenha uns 3 ou 4 países onde hoje é o Brasil, servindo a potências diferentes, entregando commodities diferentes. A gente tem que pensar, com certeza, a gente está num momento definidor, é o nosso momento Dunkerque aqui. Ou a gente se organiza e apara as arestas e constrói um programa de desenvolvimento nacional. Olha o que a China fez, olha onde a gente está, fazendo moonwalk no século XXI. Uma burrice. Agora, eu tenho fé no país. O fato de a gente estar tendo essa conversa aqui é para a gente ampliar essa maré de que a gente precisa se entender e colocar de fora do jogo quem só quer melar o jogo.